prejuízos à evolução espiritual, e através da amorosidade. Quanto mais amor desinteressado e que objetive a felicidade do outro se coloque na educação que se dê, melhores serão suas reações e seu aprendizado. Pais rígidos muitas vezes geram filhos que desejam reagir à tensão a que eram submetidos enquanto com eles conviviam. Essa rigidez muitas vezes é responsável pelo complexo de culpa que se instala nos filhos quando tomam alguma atitude que considerem que seria recriminada pelos pais. É comum ver-se filhos de pais rígidos em atitudes socialmente inadequadas por força da necessidade de se verem livres dos limites exageradamente impostos por eles. Os pais rígidos que geralmente se afastam afetivamente de seus filhos favorecem a transformação deles em pessoas, de um lado emocionalmente carentes, e do outro com dificuldades em estabelecer envolvimentos afetivos maduros. Pelo excesso de justiça que costumam aplicar, não flexibilizando quanto ao comportamento de seus filhos, acabam por se tornar tiranos e, por esse motivo, odiados. Trazem, em sua consciência, um senso de dever que extrapola os limites do aceitável e se tornam verdadeiros algozes de seus filhos. A maioria assim age por receio de perder o controle que eles mesmos não conseguem consigo, caso agissem da forma como condenam. Querem controlar os outros por não saberem como fazê-lo consigo próprios. São déspotas por natureza e descontam suas raivas e incompreensões do passado naqueles a quem têm o dever de amar. São pessoas frustradas, pois desejam a liberdade e não conseguem, impondo aos filhos os freios a que se submetem. São espíritos infelizes. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O Cristo, embora ninguém o tivesse batizado, flexibilizou e se permitiu sê-lo por João. Num gesto de grandeza e com muito senso de oportunidade, admitiu que assim se fizesse para que sua tarefa tivesse êxito. Quantas vezes, por falta de flexibilização, perdemos a oportunidade de usufruir um bem, de estar com alguém, de fazer algo e que mais adiante nos arrependamos por não termos feito? Quantas vezes nosso orgulho falou mais alto e deixamos de tomar atitudes por inflexibilidade e rigidez a normas que sempre quiséramos transgredir? Quantas vezes impomos aos outros comportamentos que nunca gostaríamos que nos impusessem? A quantas pessoas impomos regras que, fora de nossos olhos, sabíamos que seriam desobedecidas? A não rigidez é também uma faceta das leis de Deus quando é o amor que deve prevalecer. Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança, com características muito humanas e, portanto, inferiores. Deus é amor e misericórdia. O Cristo nos ensina a flexibilizar para que a leveza faça parte de nossas atitudes para com a vida. Condescender com os equívocos do próximo a permitir-se experimentar a misericórdia de Deus. Imaginar que a mensagem do Cristo é rígida, é transformá-la em uma doutrina militar que atende apenas a mentes que necessitam da rigidez em tempos de guerra. O que ele pregava era a simplicidade e o amor nas atitudes. Pais permissivos e pais ausentes. Fernando nasceu num berço de ouro. Primeiro filho, primeiro neto dos dois lados, materno e paterno. Foi desejado após um longo período de tentativas, até que sua mãe conseguiu engravidar. Quando ele nasceu, seu pai tinha 39 anos e sua mãe ia fazer 33. Ambos eram funcionários públicos de nível superior. Ganhavam bem e suas respectivas famílias originárias eram abastadas. Eram solteiros e ainda moravam em casa dos pais. Seu nascimento foi uma grande festa. Visitas intensas à sua casa, sem parar. Presentes dos mais variados tipos. Houve até quem trouxesse presentes para as idades de 1, 2, 13 e até 15 anos. Ele foi criado com tudo a que tinha direito e com o que nem sabia que tinha. Seus pais não se preocuparam em avaliar a capacidade do filho em ter tanto em tão pouca idade. Não saberiam dizer qual o grau de desapego do filho nem se ele tinha maturidade para tantas benesses. Não observaram se ele cuidava de seus pertences, pois da mesma forma que ganhava, os abandonava. Na adolescência, seu pai se preocupava mais em agradá-lo do que em lhe transmitir valores morais superiores. Orgulhava-se dele, pois era querido por todos,
muito embora sem mérito pessoal demonstrado. Antes de completar a maioridade, ganhou seu primeiro carro, que era trocado a cada ano. Mesmo sendo criado com tantas facilidades e estimulado ao pouco esforço pessoal, Fernando conseguiu, pelo seu próprio mérito, chegar à faculdade. Formou-se em direito graças também às facilidades que sua escola permitia, não lhe dando um ensino de qualidade e sendo pouco exigente nas avaliações periódicas. Porém, na hora do desempenho profissional, ele se mostrava indeciso, inseguro e imaturo. Chegava a ter medo de fazer audiências. Tornou-se um profissional incompetente e despreparado para o exercício profissional. Restou a ele dedicar-se a um concurso. Porém, ao começar a estudar, percebeu que não tinha base suficiente para entender os assuntos de direito requeridos pelos programas. Sua salvação foi um colega, filho de um grande amigo de seu pai, que o convidou a dividir um escritório com ele. Foi graças a esse auxílio que Fernando arranjou alguns clientes e, valendo-se da experiência do colega, conseguiu estabilizar-se na profissão. Embora tenha méritos para chegar aonde chegou, ele foi prejudicado em parte pelas facilidades que recebeu. A psicologia humana requer uma compreensão além dos limites do corpo e da vida material. Por mais que se queira buscar na vida atual as causas dos conflitos, como também as explicações para as particularidades da personalidade humana, não se atingirá a essência da qual ela se constitui. O ser humano é movido muito mais pelos conteúdos inconscientes do que pelo que lhe é estimulado na consciência. Quanto mais ele tiver contato seguro com aqueles conteúdos, mais equilibradamente encontrará a felicidade que busca. Quando os pais flexibilizam por demais a vida de seus filhos, evidentemente por amor a eles, o fazem segundo contingências também inconscientes a que eles próprios estão submetidos. Estão compensando situações kármicas nas quais se envolveram com seus filhos e que interferem na forma de educá-los. É fundamental que os pais tentem, simultaneamente à educação que dão aos filhos, resolver seus próprios processos internos para que não se alienem de si mesmos. A permissividade excessiva ou a ausência ocultam a falta de autoconfiança e de segurança, devido à deficiência na estruturação do psiquismo dos pais quanto à sua autoestima. O permissivo ou o omisso não se sentem capazes de sustentar uma decisão, uma postura, uma norma. Temem ser questionados e serem obrigados a justificar seus comportamentos. Não impor limites a outro e não interferir em sua vida são defesas para que também não interfiram na sua própria. O permissivo e o rígido são duas polaridades opostas que refletem apenas formas externas de reagir ao mesmo tema: o medo, a insegurança, a fragilidade interior. O caminho de resolução de ambas as polaridades é o mergulho na própria sombra para identificar as matrizes geradoras de tais padrões defensivos e a disposição para transformá-los através da vivência de novas experiências estruturantes. O campo psicológico do ser humano é seu mundo real, no qual encontra tudo de que necessita para entender o que se passa no externo. Os filhos projetam nos pais seus desejos e se nutrem de suas expectativas em relação à vida. Quanto mais lhes favorecemos, mais devemos mostrar-lhes as obrigações que devem cumprir. Quando não mostramos e acompanhamos essas obrigações, eles se tornam vulneráveis psicologicamente nas ausências e impedimentos de seus pais. Pais que tendem a ser permissivos com seus filhos contribuem para que eles, na adolescência e na adultez, tenham dificuldades em estabelecer limites ou adequar-se aos mesmos. Por vezes, também, tendem à irresponsabilidade e à fragilidade ao enfrentar as dificuldades que naturalmente a vida impõe. Da mesma forma, quando se ausentam do acompanhamento da vida dos filhos de forma mais direta e presente, tendem a contribuir para que eles se tornem menos responsáveis no seu futuro profissional. É comum descobrir-se, nas origens do uso de drogas na adolescência, a falta ou ausência dos pais desde a infância. Mesmo morando com os filhos, existem pais que, por não acompanharem a vida e o desenvolvimento psicológico deles, contribuem para sérios problemas na formação e na relação deles com o mundo. O diálogo e a participação dos pais na vida cotidiana de seus filhos, principalmente na vida escolar, podem suprir a necessidade deles de entender o mundo e de descobrir o sentido da própria vida.
Quando os pais são muito mais velhos que os filhos ou quando eles são criados pelos avós, nota-se também a mesma tendência em se tornarem mais frágeis e tendo mais dificuldade em enfrentar o mundo. Geralmente, pais que resolveram ter filhos acima dos 40 anos tendem a não se envolver no desenvolvimento de suas personalidade, visto que, na maioria, buscam ocupações diferentes dos interesses deles. Esses pais, por estarem numa fase da vida de intensas preocupações com o resultado das escolhas que fez em sua própria, acabam por se distanciar mais de seus filhos. A permissividade para com os filhos facilita o surgimento do menor esforço na superação dos desafios naturais da vida. Os filhos que muito receberam e sentem dificuldades em enfrentar a vida devem ser influenciados ao necessário esforço e convidados a sair da persona, na qual estruturaram suas vidas. Foram criados como príncipes e têm dificuldades em deixar esse tão agradável lugar. Vivem numa ilha de fantasia. Suas mentes se encontram onde seus pais as colocaram. A autoridade representa a lei, a ordem, o limite e a disciplina na vida das pessoas. No psiquismo da criança é representada pelo arquétipo paterno que lhe impõe limites e orienta a sua vida em relação ao mundo. Quando o pai não é de todo presente na vida da criança, ela elegerá alguém em quem projetará o arquétipo correspondente. Muitos espíritos reencarnam com dificuldade de lidar com limites. Às vezes, mesmo com o pai presente, mas que possuem dificuldades de disciplinar e educar seus filhos quanto aos limites, o espírito persiste em sua rebeldia às leis. Não raro vemos crianças e adolescentes com dificuldades em aceitar a disciplina e em adotar uma conduta dentro da ordem e da lei. Mesmo que sejam repreendidos pelos pais ou responsáveis, temam em agir da mesma forma numa demonstração de confronto e, às vezes, de revolta. Costumam, quando na escola, fazer travessuras e transgressões que chegam a preocupar seus pais que recebem admoestações de seus educadores. Quando não se tomam providências adequadas para as transgressões mais graves, por falta de orientação oportuna, o adolescente jovem poderá enveredar pela delinquência. Muitas vezes os pais, sem que estabeleçam as causas da rebeldia, partem para punições inadequadas que podem exacerbar as atitudes inconsequentes dos filhos. A eles deve ser devolvido o respeito pela autoridade que não foi possível aprender. O diálogo amigo sem agressividade e sem excessiva crítica ao pequeno rebelde, será sempre bem-vindo e poderá ser a forma que lhe devolverá o senso de autoridade perdido ou não adequadamente edificado nele. Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Inegavelmente o Cristo possui a capacidade de curar o corpo e encaminhar a alma para que buscasse sua própria cura. Ao afirmar categoricamente toma teu leito quis colocar a necessidade do indivíduo levar consigo seus pertences. Talvez, numa tentativa de esclarecimento àquele indivíduo para que percebesse que ele mesmo competia carregar seus próprios processos. Por mais que ele curasse o corpo, haveria necessidade do indivíduo fazer a sua parte, isto é, vivendo sua própria vida para fazer jus ao que recebeu. Receber ajuda não implica em abdicar do esforço pessoal na ascensão espiritual. Ao contrário, implica em responsabilidade por ter alcançado algo além de sua capacidade. Será sempre um convite a quem recebe ajuda, reciprocidade não apenas para quem o ajudou, mas, principalmente, devolvendo a vida que dela recebeu. Aquele que é beneficiado gratuitamente adquire na consciência o dever de corresponder tornando-se digno de seu benfeitor. O Cristo nos mostra o caminho, mas o esforço de subida será sempre de cada um. Filhos que não querem estudar. Profissão dos filhos. Desde menino Vitor sempre teve dificuldade de concentração. Mesmo quando manuseava um brinquedo, notava-se sua irritação e desejo de desmontá-lo. Não passava muito tempo com o mesmo brinquedo. Sempre queria outro e mais outro. Seus educadores tiveram dificuldade para alfabetizá-lo, pois não conseguia memorizar ou associar as sílabas aos objetos mostrados. Com muita paciência e se atrasando um ano, ele conseguiu, graças a uma professora muito carinhosa, concluir a alfabetização. Na puberdade e adolescência a dificuldade de seus pais para que se interessasse pelos estudos foi enorme.
Perdeu 2 anos consecutivos na 7ª série e um no 2º ano colegial. Nesse meio tempo interessou-se por música, ficando, boa parte de seu tempo, com os amigos tocando guitarra e bateria. Em casa ele falava pouco, não era agressivo nem costumava se envolver muito com os problemas domésticos. Gostava de dormir e de ouvir música. Seus pais recorreram a diversos profissionais para que o filho se interessasse pelos estudos, sem muito êxito. Por fim, ele resolveu fazer um curso superior de música contra a vontade dos pais, os quais queriam para o filho uma profissão de mais destaque social. Hoje Vitor toca numa banda e se dedica inteiramente à profissão de músico sem se incomodar muito para os comentários de que ele deveria ter escolhido outra profissão da qual a família pudesse se orgulhar. Ele, como muitos, passou por dificuldades na escolha profissional pela falta de percepção de seus pais quanto aos talentos naturais de seus filhos. Nem sempre encontramos nos pais essa percepção em face do preconceito quanto a certas profissões consideradas inferiores. A dedicação à arte geralmente faz com que os pais temam o envolvimento com drogas, algo muito típico no meio. Ao invés de impedir o acesso do filho à manifestação de seu talento, talvez seja mais adequado prepará-lo moral e espiritualmente para enfrentar os desafios do mundo. As habilidades que nos permitem aprender as leis de Deus são infinitas. Pode o espírito desempenhar os mais diversos papéis sociais vinculados a uma profissão que certamente entrará em contato com as leis de Deus. Suas habilidades, adquiridas nas experiências reencarnatórias, se encontram armazenadas no perispírito e estarão sempre disponíveis quando lhe for necessário. O estímulo que receberá dos pais ativará psiquicamente aquelas habilidades para o melhor desempenho em seu próprio favor. Quando os pais estimulam seus filhos ao estudo, estarão, indiretamente, conectando-os àquelas habilidades latentes. Porém, alcançarão aquelas que estavam vinculadas aos conhecimentos cognitivos. Melhor seria que estimulassem seus filhos ao desenvolvimento de habilidades em paralelo à educação formal. Desde cedo devem levar os filhos a atividades nas quais eles desenvolvam habilidades manuais, musicais, corporais, intuitivas, etc. Dessa forma, a psique humana estará conectando a consciência ao inconsciente, extraindo deste, aquilo que se constitui nas habilidades adormecidas. Encaminhar os filhos à escola e lhes estimular o gosto pelo estudo são atitudes fundamentais, porém, não lhes desenvolver outras inteligências além daquelas alcançáveis pela educação formal é atrofiar suas capacidades espirituais. O espírito é eterno e suas capacidades são infinitas. Sua mente foi estruturada para atender aos requisitos de sua evolução. Quanto mais estimulada, mais preparado ele se encontrará para vencer seus desafios. Por vezes encontramos crianças e principalmente adolescentes que não querem estudar. A grande maioria encontra dificuldade de concentração e de aprendizagem. Alguns se sentem inferiorizados perante seus colegas e preferem deixar de ir às aulas ou enfrentar suas próprias deficiências. Devem os pais, através do diálogo franco e aberto, descobrir as causas, insistindo para que não desistam dos estudos. Seus complexos impedem que enfrentem suas deficiências escolares. Alguns pais, por não se interessarem pela vida escolar de seus filhos, contribuem para que eles desistam de estudar. Devem estar ao lado de seus filhos a fim de que não percam o interesse pelos estudos e possam vencer as dificuldades que interferem em seu sucesso intelectual. Alguns pais, para que seus filhos não percam um ano, costumam transferi-lo de escola para facilitar a aprovação. Importante que, independente da providência tomada, conversem com seus filhos a fim de descobrirem os motivos do insucesso nos estudos e salientem para eles que a medida foi tomada em caráter de exceção e que devem recuperar o que não foi aprendido. Seria conveniente ampliar as horas domésticas de estudo, se possível com um reforço escolar. A atitude de transferir de escola deve ter sua repetição evitada. Muitas vezes os filhos assim procedem por terem um padrão psíquico de desistência diante dos mínimos obstáculos. São espíritos que se acostumaram a retroceder quando as provas e expiações não são do seu agrado.
É principalmente por esse motivo que os pais não devem estar sempre arranjando a situação para que seus filhos não saiam perdendo. Alguns continuam com as mesmas dificuldades intelectuais que tiveram em vidas passadas e devem merecer estímulo e acompanhamento para que não desistam de novo. Esse acompanhamento, principalmente por parte do pai, é fundamental para que o desafio seja vencido pela criança ou adolescente. Há, por outro lado, uma excessiva cobrança dos pais quanto à necessidade de que seus filhos estudem. Parece que só é possível crescer num nível intelectual superior. Existe uma supervalorização do curso universitário como única via de crescimento pessoal. É certo que a sociedade valoriza o diploma de curso superior, mas as habilidades humanas não devem ser desprezadas em função de uma exigência coletiva. O espírito é um ser criativo e pode demonstrar suas habilidades nos cenários mais adversos. Não se deve desprezar as capacidades criativas humanas e elas devem ser percebidas logo cedo pelos pais. Quando se observar que um filho na adolescência tem dificuldades em estudar, deve-se tentar identificar suas habilidades pessoais e, além de continuar incentivando aos estudos, encaminhá-lo para que as descubra e as aperfeiçoe. A escolha profissional de um filho não é tarefa fácil. Dúvidas e influências diversas povoam os pensamentos do adolescente quando tem de se decidir sobre essa ou aquela profissão. A influência dos pais é a maior, pois além dos modelos serem muito próximos, o desejo de corresponder às expectativas também está presente. Os pais exercem influência sobre a profissão dos filhos mesmo que diretamente não o queiram fazer. Deve-se ter sensibilidade em conduzir sem impor nem deixar que o façam sozinhos. Uma conversa amigável e um conselho orientador não fazem mal. Fundamental é não exigir do filho o que ele não conseguiria corresponder. Os filhos, cujos pais os encaminharam na mesma profissão deles, geralmente desejam que seus filhos sigam a mesma carreira que adotaram. Nem sempre conseguem, pois pode não haver nenhum espírito reencarnado entre eles, como o filho, que tenha tal desejo ou possua as mínimas habilidades para o exercício daquela profissão. Isso pode frustrar os pais que não compreendem que, às vezes, as leis de Deus modificam nossos desejos por causa do viés que pode atrapalhar a nossa e a evolução de outros espíritos. Não se deve esquecer que os filhos que recebemos são espíritos que já desenvolveram várias habilidades no passado. Já exerceram várias profissões, principalmente aquelas que não lhes exigiam curso superior, tendo em vista a existência no passado de poucas instituições e do alto custo. As profissões técnicas e aquelas ligadas ao comércio eram mais comuns, portanto as habilidades a elas afeitas se encontram latentes no inconsciente. O mau desempenho numa profissão que porventura tem exercido no passado, poderá levar, no presente, a que o espírito não queira exercer aquela habilidade, interessando-se por outra na qual talvez também não consiga sucesso. As profissões se modificam com o tempo, o que promove o aprendizado de diferentes habilidades ao espírito. Os espíritos que foram bem-sucedidos profissionalmente e que têm uma habilidade especial, tendem a continuar no exercício daquela habilidade. Muito raramente querem mudar de profissão. O destaque de um filho é uma grande alegria para os pais. Ao verem seus filhos alcançarem reconhecimento público por uma aptidão especial, se sentem orgulhosos, estimulando-os direta e indiretamente. Conseguem se projetar em seus filhos no alcance da fama e glória que gostariam de obter. O mais comum é o sucesso no desempenho de funções cognitivas, com destaque na linguagem verbal e escrita. Essas habilidades, quando precoces, despertam a atenção dos pais e educadores para que a criança não venha a ter seu desenvolvimento prejudicado. A criança que fala mais cedo ou que aprende a ler ou escrever antes dos 5 anos é colocada em lugar de destaque pelos que lhe acompanham o desenvolvimento. Quando essas habilidades não são bem conduzidas, sob acompanhamento especializado, isso pode se tornar danoso ao psiquismo da criança. O desenvolvimento inadequado do psiquismo, sendo estimulado a aptidões de forma precoce, poderá promover a ausência de funções, isto é, o não surgimento de outras habilidades que deveriam ser adquiridas naquela idade.
Igualmente perigoso pode ser a estimulação cognitiva precoce em desrespeito à maturação cerebral e motora adequadas. A criança sentirá a cobrança em corresponder sempre àquela precocidade, caso não se dê também atenção a outras habilidades que ela deve simultaneamente desenvolver. As habilidades que se destacam geralmente se situam na esfera das inteligências lógico e matemática e linguístico-verbal em face da valorização a elas atribuídas na sociedade ocidental. Outras habilidades tão importantes quanto aquelas são geralmente desprezadas. Uma criança que apresente habilidades no campo emocional ou demonstre uma certa maturidade psicológica nem sempre tem a mesma atenção que aquelas que apresentem a precocidade, por exemplo, na linguagem. Os adultos, por desconhecimento de si mesmos, não conseguem perceber tais sinais de maturidade na criança. A precocidade na criança é fruto das capacidades do espírito imortal que se habilita nas experiências reencarnatórias. Um espírito mais experiente no campo emocional, por ter aprendido ao longo de suas vidas sucessivas a se relacionar moderadamente com seus pares, apresentará, desde a infância, essa aptidão. Em todos os casos de precocidade devem os pais procurar ajuda especializada para não contribuírem com o exagero da atenção na habilidade demonstrada sem se perguntarem para que ela surgiu. Estimulada pela atenção dos pais, a criança pode sentir, pelo reforço dado, que aquela habilidade é muito importante e, por esse motivo, querer corresponder por causa da satisfação que dará a eles. A criança deve dar importância à habilidade de forma a aproveitá-la para seu futuro. Não deve ser apenas um fator de orgulho para os pais. Para quê? Para o uso adequado, para a educação da habilidade, para o não atrofiamento, para o encaminhamento responsável, para o aprendizado de seus pais, para que o próprio espírito encarnado trabalhe sua vaidade e, por fim, para ensinar aos demais como aprender aquela habilidade. Quem diz o povo ser o filho do homem? A preocupação do Cristo transcende o querer saber de sua popularidade entre os judeus. Mostra-nos também que as pessoas têm sobre nós muitos conceitos e que, às vezes, eles se encontram muito distanciados de nossa realidade. Pensam e falam muito a respeito do que não conhecem na intimidade. Falam de suas próprias projeções. É assim também no que diz respeito aos nossos filhos, pois, muitas vezes, queremos que eles sejam importantes na vida para realizarmos nosso desejo de projeção pessoal não alcançado. Devemos buscar para nossos filhos que eles descubram sua natureza essencial e a realizem, sem que os desejos maternos ou paternos prevaleçam definitivamente sobre o significado de suas vidas. O Cristo aponta para que cada um se perceba em sua caminhada, ouvindo o que as pessoas dizem sobre si, utilizando seu senso crítico sobre o que ouvem e continuando adiante. Devem os pais passar para seus filhos importância do que dirão as pessoas a seu respeito, mas devem, também, colocar-lhes que precisam ouvir o que lhes dizem seus próprios corações. Quando algo não está bem em nossas vidas ou quando queremos tomar alguma atitude que implicará em mudanças na vida, é de bom alvitre que se ouçam as pessoas mais próximas em nossa volta. Devemos querer saber qual a imagem que passamos aos outros a fim de conhecer nossa própria sombra. Adolescentes, gravidez precoce e homossexualismo. Silvio sempre foi um rapaz tímido e com dificuldade em expressar seus sentimentos. De poucos amigos e não afeito a badalações. Sempre foi de pouca conversa e, embora tenha uma boa bagagem intelectual, dificilmente a demonstra. Quando fala, apresenta limitações propositais em seu vocabulário. Desde o início da adolescência percebeu que se sentia atraído por pessoas do mesmo sexo. A princípio negou seu desejo, buscando contato com moças de sua idade. Chegou a ter algumas experiências amorosas com o sexo oposto, as quais não lhe foram negativas. No último contato resolveu que não se imporia algo que não lhe trouxesse felicidade. No íntimo sentia que era uma pessoa diferente das outras. Sua questão não era meramente sexual ou física, mas emocional e psicológica. Não conseguia dividir com ninguém suas preocupações internas. Sentia-se um peixe fora d'água. Em função disto,
Cada vez mais foi se retraindo e sem coragem de viver uma experiência de relação com alguém no mesmo sexo. Acreditava que sua mãe, tampouco seu pai, aceitaria e que sua irmã lhe criticaria eternamente. Seus pais nunca souberam de suas preocupações. Comportava-se normalmente perante eles e não apresentava nenhum estereótipo afetado. Jamais teria coragem de tratar de assunto tão delicado de sua vida. Achava que eles não entenderiam e o condenariam. Isolado em si mesmo, não lhe restou alternativa, por imaturidade psicológica, senão buscar alguma fuga para seu tormento íntimo. Apegou-se à fé. Porém, sua fé era imatura e lhe acrescentava elementos geradores de culpa quanto à sua questão sexual. Via-se condenado ao fogo eterno caso não sublimasse sua libido. Sentia-se prisioneiro, pois caso realizasse seu desejo, seu Deus o condenaria eternamente. Resolvendo sublimar, sentia-se infeliz também pelo resto da vida. Vivia esse dilema constantemente. Um dia, influenciado por uma amiga que também tinha preferências homoeróticas, resolveu, aos 23 anos, ter sua primeira experiência desse tipo. Não se sentiu bem, mas acreditou que seu destino seria aquele. Teve outras experiências semelhantes. Algumas boas, outras ruins. Hoje, aos 38 anos, ainda se sente infeliz. É médico veterinário, não tem parceiro fixo, mora só e ainda carrega suas insatisfações psicológicas. Ele mesmo diz, às vezes, que sua vida não tem saída. Embora tenha tido poucas experiências amorosas em função de sua timidez, descobriu que seu problema maior, além da dificuldade em estabelecer relações afetivas, é a falta de um sentido superior para a própria vida. Cada vez mais compreende que seu isolamento é consequência de sua culpa em se sentir diferente. Seus pais, embora desconfiassem, jamais souberam de seus anseios íntimos. Por enquanto ele vive sua vida sem conseguir ser ele mesmo, independente de sua opção sexual. Ele acredita que foi importante ter vivido ambas as experiências sexuais, pois lhe permitiram perceber que o fato gerador de sua angústia está na alma sedenta do encontro consigo mesmo. Sua dimensão sexual ainda é para ele algo não resolvido e nela ele sabe que existe algum fator que lhe traz culpa. Não sabe como resolver sua vida e acredita que Deus o compreende e o ajudará em seu destino. Do ponto de vista psicológico que adotamos, a psique humana não é, em sua essência, masculina ou feminina. Ela é um órgão funcional a serviço do espírito. Este, por sua vez, também não é masculino ou feminino. As experiências reencarnatórias e os repetidos contatos com ambos os sexos proporcionaram ao espírito as habilidades masculinas e femininas. Ele reencarna com ambas as polaridades e se submete, nem sempre a seu gosto, às contingências da anatomia genital e da educação sexual que recebe em seu meio cultural. De acordo com aquelas experiências tenderá para qualquer das duas opções e o fará nem sempre de acordo com seu desejo íntimo, que poderá ser oposto ao que impõe o meio cultural. Por outro lado, mesmo que desempenhe papéis de acordo com a sua anatomia genital e que sua psique se constitua de acordo com a sua opção sexual, poderá ocorrer que se descubra desejoso de ter experiências com pessoas do mesmo sexo. Tal ocorrência lhe atormentará a consciência caracterizando, por aquele motivo, um transtorno psíquico. A convivência do espírito com o sexo oposto ao que adotou em cada encarnação, bem como aquelas na qual exerceu sua opção sexual, irão plasmar em seu psiquismo as tendências típicas de cada polaridade. Sua opção de exercício da dimensão sexual deverá lhe trazer felicidade e harmonia. Quando ocorre o contrário, certamente há uma inadequação psíquica que merece atenção. A psicologia da vida pede sempre que o amor esteja na base das relações humanas, as quais devem visar a felicidade daqueles que convivem. Quando as relações sexuais não visam a permuta de sentimentos entre pessoas, tendem a afastá-las. Sexo pelo sexo é o mesmo que realizar qualquer ato mecânico. O amor deve atingir a consciência para que as polaridades deixem de ser determinantes na vida das pessoas. A questão do homossexualismo transcende a mera relação sexual. Em geral,
pais e educadores se limitam às preocupações da opção sexual em si. Nem sempre percebem que aquela opção decorre de muitos fatores motivadores. Sem ser uma doença, o homossexualismo é um estado psíquico que reflete a busca do ser pelo si mesmo. O espírito, que já viveu várias experiências ora num ora no outro corpo, conhece as duas realidades e sabe que a sua questão não está na prática sexual que adota, mas, principalmente, em sua dificuldade em identificar-se com uma natureza específica. Com a liberação sexual e ascensão do feminino na sociedade do século XX, a tolerância ao homossexualismo aumentou, permitindo que uma grande quantidade de pessoas que viviam no anonimato se expressasse naturalmente. É evidente que ao lado daqueles que se envolvem emocionalmente com pessoas do mesmo sexo, existem os que possuem as mais variadas inadequações sexuais classificadas como perversões dos diversos tipos. Existem os doentes da alma que manifestam os sintomas típicos pelas práticas sexuais que adotam. Entre eles situam-se os portadores de ninfomania, satiríase, feticismo, pedofilia, sadomasoquismo, bem como outros classificados no item F65 do C10. Quando os problemas relacionados à sexualidade se dão na infância, a questão se torna mais séria em face da imaturidade da criança em viver seus desejos sexuais de forma equilibrada. Na impossibilidade dos pais de resolver e entender a questão, esta deve ser levada a profissionais em face da delicadeza do problema. Na adolescência, período que se caracteriza por uma afirmação da própria identidade e da inserção num grupo social, o homossexualismo pode ser reativo e, quando for, os pais devem buscar o diálogo maduro. Embora os pais contribuam para a escolha sexual dos filhos, não são eles que determinam, em seus psiquismos, a polarização que adotam. Influenciam, mas não determinam o desejo deles. Em geral, os pais se sentem culpados quando os filhos demonstram preferências homoeróticas em face da autoexigência heterossexual. Devem os pais entender que seus filhos são espíritos e trazem em seu mundo inconsciente suas experiências em todos os campos da vida. São eles portadores de desejos, muitos inconfessos, os quais merecem educação devida. Compete aos pais dar-lhes amor e valores nobres para que sejam felizes em suas escolhas. É comum os pais se preocuparem com a preferência sexual de seus filhos com o intuito de fazerem sua parte no encaminhamento adequado da questão. Preocupam-se com possíveis tendências e com as amizades na adolescência. Nem sempre é fácil distinguir quando um jovem tem tendências homoeróticas em face das camuflagens naturais que os filhos se utilizam para evitar sanções de seus pais. Às vezes, pode-se notar logo na puberdade, pelas preferências, trejeitos, brincadeiras típicas e pelos hábitos adotados. Porém, não há uma regra padronizada, visto que a escolha ou tendência homossexual pode ocorrer em qualquer idade. Embora o assunto normalmente seja um tabu em família, deve ser tratado em particular pelos pais com seus filhos. Deve-se colocar a questão do livre-arbítrio para se escolher de que forma deve o indivíduo exercer sua função sexual. Estabelecer que o mais importante naquela escolha deve ser a felicidade e não apenas o prazer. Quando os pais não souberem conduzir esse assunto, principalmente quando notarem algum tipo de tendência num filho, devem buscar ajuda especializada. Nunca um filho ou filha deve ser discriminado pelos pais por causa de sua preferência sexual. Qualquer crítica pode significar uma reação contrária e prejudicial à aceitação da pessoa consigo mesma. Quando a recriminação é feita, pode-se pôr em risco todo o passado de carinho e amor que se teve ao filho, pois ele tenderá a focar-se na sua opção sexual, a qual nunca foi devidamente considerada pelos pais. É cada vez menor a idade em que o espírito, na encarnação, inicia-se em práticas sexuais com um parceiro. A precocidade recebe grande contribuição dos veículos de comunicação e propaganda que estimulam os jogos sexuais. É possível encontrar crianças recém-saídas da primeira infância com gestos e atitudes típicos dos adultos quando estão na prática sexual. A gravidez na adolescência tem crescido muito e, consequentemente, o aborto provocado.
Quando a adolescente grávida opta por ter seu filho, é comum o pai deste ausentar-se de sua responsabilidade por imaturidade. Além disso, por terem engravidado precocemente, a falta de vivenciar a própria adolescência pode promover danos irreversíveis às jovens mães. Muitos pais de adolescentes têm optado por influenciar ou obrigar os filhos ao aborto sob o pretexto de perderem a juventude por causa de uma criança, a qual não tem maturidade nem condições financeiras para educar. Argumentam também que, quando a filha é mulher, o pai da criança não vai poder arcar emocional e financeiramente com a educação dos filhos. Quando assim agem, cometem o equívoco de desvalorizar a vida e de contribuir para a dependência psicológica de seus filhos. Deveriam auxiliá-los a assumir a responsabilidade pelo ato que praticaram. Embora não deva ser estimulada, ao contrário, educada a evitar, não é nenhum crime uma adolescente engravidar. Ainda se ouvem lamentavelmente histórias de pais que expulsam filhas de casa por estarem grávidas. Esperavam que elas lhe respeitassem o teto. Esquecem ou ignoram que seus filhos são espíritos e seus desejos continuam latentes. Devem aprender a educar sexualmente seus filhos, ensinando-lhes a importância do respeito ao corpo e ao prazer. É importante que os pais, ao perceberem seus filhos adentrarem à puberdade, a menina em especial, logo antes da menarca, falem sobre reprodução humana e sobre os meios de se evitar uma gravidez não desejada. Na fase em que os filhos buscam naturalmente outra pessoa para namorar, os pais devem acompanhá-los nas escolhas e auxiliá-los a se relacionarem afetivamente. As proibições não devem ser a tônica da educação. O namoro na adolescência é salutar ao jovem, pois permite que ele se reconheça como capaz de conviver com outra pessoa. É um ensaio para a vida a dois. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? O Cristo chama a atenção de seus discípulos sobre o significado de segui-lo. Haverá de alguma maneira necessidade de que façam sacrifícios e renúncias para se considerarem seus discípulos. Assim se dá conosco em relação ao que desejamos para a vida. Ela nos pedirá sacrifícios e renúncias. Costumamos nascer e viver de tal forma alienados a um processo de crescimento espiritual sério, que nos perdemos diante das contingências externas e dos padrões reencarnatórios que costumamos repetir. Assim é com a sexualidade, cujo comportamento diante da intensidade de sua energia não é diferente a cada encarnação, a não ser que busquemos a educação necessária diante de sua força. A energia sexual pede equilíbrio no uso e não abuso ou repressão. Educar os jovens a um uso responsável da sexualidade requer consciência de si próprio e respeito ao outro. Educar sem tabus ou preconceitos, falando a outros sobre a importância de se fazer escolhas visando a felicidade e não apenas o prazer instantâneo. Abuso sexual. Vera Lúcia nasceu numa família pobre e num meio sem recursos materiais. Sua família é negra e seu pai logo cedo abandonou a casa deixando sua mãe com 6 filhos menores. Aos 4 anos ela sofreu um abuso sexual por parte de seu padrinho que, embora não lhe tenha deixado marcas físicas, provocou-lhe um trauma que só veio ser resolvido em terapia. Ela cresceu naquele meio pobre, onde assistiu sua mãe tornar-se psicótica e, depois de um surto, ser internada no hospital psiquiátrico, ficando ela e seus irmãos entregues a uma tia-avó. Juntando o ganho de todos não dava para a sobrevivência do grupo. Ao completar 14 anos, já desenvolvida fisicamente, foi morar com uma tia por necessidades materiais e outra irmã foi morar com uma amiga de sua mãe. Sua tia cuidou dela como filha, ensinando-a a ler e escrever e fazendo de tudo para que ela esquecesse seu passado. Mas, seu tio, num dia em que não havia ninguém em casa, forçou uma relação sexual com ela, sem sucesso. Esse segundo episódio a fez lembrar do primeiro, fazendo-a sofrer muito. Fugiu da casa da tia e empregou-se como doméstica em casa de uma senhora na qual antes trabalhou uma amiga sua. Ali sua vida se desligou de seu passado, pois passou a se ocupar exclusivamente da cozinha, onde passou alguns anos de sua vida. Aos 23 anos conseguiu concluir o primeiro grau, ainda trabalhando na mesma casa como doméstica. Aos 28,
Com muita dificuldade e já com um filho de 2 anos, concluiu o segundo grau. Seu filho nasceu por decisão dela, pois o pai não quis assumir. Ele era seu namorado e quis que ela abortasse. Decidiu ter seu filho sem a ajuda dele, que se arrependeu após ver o filho com 1 ano de idade. Sua patroa lhe ajudou, acolhendo seu filho como se fosse seu neto. Não conseguiu reconciliar-se com o pai da criança, permanecendo solteira até hoje, com 44 anos. Muitas vezes, durante o sono, tinha pesadelos horríveis e acordava gritando, assustando todos da casa. Via-se, em seus sonhos, sendo agarrada e usada sexualmente por vários homens. Levada por sua patroa, qual se fora mãe, a tratamento especializado, conseguiu entender-se, contar as situações sofridas de abuso sexual e livrar-se do medo de nova ocorrência. As matrizes psicológicas sexuais humanas estão permeadas de experiências dos mais diversos tipos. As relações sexuais fazem parte do inconsciente humano desde que ele existe. Não são acidentes nem tampouco se trata de algo que novo em sua evolução. Todos temos experiências naquele campo, porém, nem sempre bem-sucedidas. A união da busca afetiva com as experiências sexuais é algo relativamente novo, fruto do desenvolvimento espiritual do ser humano. Esse momento, no qual ele consegue unir sua dimensão afetiva com a sexual, permite conectar-se ao universo para adquirir faculdades que o capacitem à apreensão de novas leis de Deus. Seu psiquismo, antes embrionário, tem amadurecido para essas conquistas evolutivas, graças à educação de sua sexualidade e à entrada da afetividade em suas relações. Os abusos sexuais nascem de mentes cuja dimensão sexual se encontra em desequilíbrio e não amadurecida para relações adultas. São indivíduos que carecem de afetividade e a buscam perversamente na relação sexual não consentida. Sentem dificuldades de estabelecer relações afetivas com alguém e se excedem no exercício da sexualidade de forma compulsiva e inconsequente. É mais comum que a vítima do abuso sexual busque o auxílio para a cura de seu trauma. A iniciativa de procurar tratamento por parte do agressor é mais rara porque, em geral, eles têm a consciência moral estruturada em torno de valores distorcidos, ou quando reconhecem o erro, não têm a coragem de confessá-lo ao especialista. Para que qualquer tratamento seja eficiente, a condição primária o desejo e a predisposição para transformar-se. Trazem no seu psiquismo marcas que só saem com vivências afetivas maduras, nas quais não tentem dominar aqueles com quem se relacionam. Merecem tratamento psicológico e espiritual para se desvincularem das culpas e dos sentimentos aversivos de suas vítimas. Em face do desequilíbrio de que são portadores, alguns indivíduos cometem o absurdo de abusarem sexualmente de crianças. Os abusos e insinuações variam de acordo com a forma e a estratégia utilizada. Tais pessoas são imaturas sexualmente e possuem um desejo sexual que necessita ser educado. São viciados, se encontram doentes do chakra genésico e são portadores de distúrbios psicológicos graves. Via de regra, os abusos sexuais ocorrem entre pessoas de uma mesma família ou de indivíduos que gozam de intimidade com a da criança. Parece que a vítima atrai o indivíduo face a algum karma negativo naquele campo. Trazem, aquelas crianças, um estigma que as torna vulneráveis aos portadores de desvios sexuais. Encontram crianças que ainda não se despertaram para as consequências do uso da sexualidade, tornando-se, por esse motivo, indefesas. São elas envolvidas pelo respeito e coação que o adulto lhes impõe. Na maioria dos casos, o abuso sofrido promove sequelas na personalidade da criança, exigindo algum tipo de solução. Geralmente, quando a criança se dá conta, já na vida adulta, de que foi agredida daquela forma, vem-lhe um sentimento de vingança que dificilmente se realiza. Esse desejo é que deve merecer resolução em terapia. Não basta que aquele espírito, o qual sofreu o abuso, um dia venha a saber que ele pode ter cometido semelhante ato no passado e, por isso, se deu com ele no presente. É preciso que ele trabalhe seu desejo de vingança e, acima de tudo, reequilibre sua vida sexual.
A descoberta das zonas erógenas do corpo inicia-se na primeira infância e continua até a vida adulta quando a maturidade sexual ocorre. Às vezes, pode-se encontrar crianças que realizam suas descobertas juntas, sem que tais ocorrências devam ser enquadradas como abuso ou perversão sexual. O abuso se dá quando uma criança ou adulto realiza uma ação numa zona erógena sua ou na de uma outra criança, usando-a. A criança não tem consciência do que faz, pois o ato se dá mediante coação intencional. O abuso sexual pode não provocar sequelas graves na vida de uma pessoa, principalmente quando o espírito não lhe atribui importância capital, quando ele não associa ao fato o valor de ter atingido sua integridade nem lhe imputa a responsabilidade pelos conflitos que possui. O abuso sexual não é, portanto, categorizado como capaz de provocar, por si só, os conflitos que o próprio indivíduo tem. Um abuso sexual é um crime e deve ser combatido legalmente. O indivíduo que o pratica é mais doente do que sua vítima. Na maioria dos casos de abuso sexual, seus responsáveis sofrem, via de regra, influência obsessiva de espíritos que também cultivam o mesmo desejo mórbido e inconsequente. Em todos os casos de abuso, o agente da ação necessita de tratamento psicológico. A criança que sofreu o abuso nem sempre tem consciência do que se passou e, a depender do ato em si, poderá não precisar de suporte psicológico. É conveniente, por medida de precaução, que os pais submetam a criança a uma avaliação psicológica para se verificar sua necessidade. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Blasfemar contra o Espírito é atentar contra si mesmo. Quem agride alguém a si mesmo faz. O Cristo nos alerta que ninguém prejudica a outrem quando ataca, mas somente a si próprio. Mesmo que uma pessoa venha a perdoar uma outra por um mal que considere ter sido vítima, isto não significa que a questão estará resolvida para o agressor. Aquele que agride dorme com a agressão. Quem abusa de alguém a si mesmo comete um crime. Podeis, portanto, perdoar e ser perdoado sem que se transforme. O processo de transformação se dá na intimidade do espírito quando este apreende as leis de Deus. Quando Cristo diz que a blasfêmia contra o espírito não será perdoada, aponta para o próprio indivíduo a solução de seu problema. As vítimas merecem auxílio e atenção, os agressores, compaixão, pois ainda terão muito que aprender, a fim de respeitar o corpo que não lhe pertence e o espírito a quem pretendeu dominar e abusar. Doenças congênitas. Flávio tem 40 anos e está no seu terceiro casamento. Teve um filho do primeiro quando ainda tinha 17 anos. Não conviveu com a mãe de seu filho por não ter maturidade e por sua mãe não o permitir. Mesmo assim, foi obrigado a casar por interferência de seu pai. Abandonou o filho recém-nascido, que ficou aos cuidados daquela que iria se tornar sua sogra. Casou-se pela segunda vez e teve 2 filhas. Porém, pouco conviveu com a mulher, pois seu trabalho impedia de estar em casa durante a semana. Viajava pelo interior do estado de segunda a sexta. Algumas vezes tinha de ficar durante o final de semana no interior por causa do cansaço, pois teria de retornar no domingo à noite de novo. Separou-se, por iniciativa da mulher. Ela não suportou a ausência dele e a falta de recursos financeiros para manter as 2 filhas. Casou-se pela terceira vez e teve um filho com retardo mental grave. Sua terceira mulher, bem mais jovem que ele, não esperava um filho deficiente. Chorou muito e chegou a culpá-lo por isso. Rejeitou o filho ao nascer, mas após longas conversas com o marido e ajuda terapêutica, acolheu com dedicação o filho doente. Com o tempo o casal percebeu que aquele filho era o grande motivo para viver. Descobriram que a vida é muito mais do que uma relação entre 2 pessoas e que valia a pena viver para amar e vencer as próprias deficiências. O pequeno filho, sem o saber, estava sendo útil a eles como pessoas, pois lhes mostrava a cada dia o valor do amor e do perdão. Com o nascimento do filho, ele mudou de departamento na empresa, passou a estar mais tempo em casa e a não viajar. Tornou-se um pai extremado e voltou-se também para os 3 filhos dos 2 relacionamentos anteriores, dispensando-lhes atenção que não dera antes.
Fez as pazes com as duas mulheres com quem se relacionou antes e procurou mostrar a elas o quanto era imaturo. A vida dele realmente mudou, tornando-se uma pessoa inteira e saudável do ponto de vista emocional. Aquele espírito que retornara com a deficiência mental tinha fortes ligações kármicas com o casal. A deficiência física ou mental é um símbolo da falta ou do excesso de algo no inconsciente humano. Ali estão as matrizes psicológicas que desencadearam os mais variados processos de educação, visando a que o espírito atinja um dia sua felicidade. Filhos deficientes são espíritos em processo educativo para si e para seus pais que, algumas vezes, o fazem por missão. Um filho deficiente é filho da falta, pois a psique materna e paterna não estavam preparadas para eles, muito embora, inconscientemente, sabiam que o receberiam. Na consciência de cada um que com ele convive, a deficiência estará sempre apontando para as matrizes inconscientes visando reflexão sobre seu próprio papel naquela falta. Por mais que aceitem a reencarnação e a imortalidade da alma, os pais se perguntarão o que fizeram para receberem um filho com deficiência. Culpar-se-ão um ao outro até que se conscientizem de que são corresponsáveis e que alicerçar tal sentimento não contribuirá para que a situação se modifique. Seus sentimentos irão variar da negação, passando pela revolta, pela aceitação, até chegar na tranquilidade de entender o sentido importante que a deficiência tem para todos. Com a deficiência o ego se sente diminuído em sua integridade, em face da poderosa associação que faz com o corpo físico. Quando a deficiência é mental, o sentimento de inferioridade é maior ainda. A deficiência vai atingir seus objetivos pela queda de poder do ego, principal motivo de seus equívocos no passado. Querendo ou não, revoltando-se contra a doença ou não, o espírito sempre vai aprender alguma coisa, pois seu psiquismo irá ser influenciado pela deficiência. As doenças congênitas são marcas para que o espírito se ocupe de sua evolução de forma mais específica, em algum ponto no qual necessita se desenvolver de outra maneira. O fato do corpo físico apresentar uma deficiência deve levar o espírito à reflexão do para que isso lhe foi dado. Certamente que a resposta que a si mesmo se dará, possibilitará que alcance, um dia, o conhecimento da lei de Deus naquele ponto no qual cometeu algum equívoco. Não raro ocorrem casos de doenças congênitas numa família ou na de parentes próximos. A maioria das famílias tenta esconder sua ocorrência com receio de discriminação ou mesmo com vergonha do fato. As doenças de nascença se devem, logicamente, a processos educativos que estão em curso, por conta de experiências mal sucedidas em encarnações anteriores e que, via de regra, envolveram toda a família. Cabe, por esse motivo, à família, e não apenas a uma única pessoa, o auxílio àquele membro que retornou com o problema. Em todos os casos deve a família ir à busca de auxílio profissional, médico e psicológico, para a educação mais adequada da diferença que aquele indivíduo porta. É necessário que a família não se envergonhe do fato, tampouco exponha demasiadamente a incompreensão alheia. É preciso sobretudo encarar como um desafio a ser vencido para todo o grupo familiar naquela encarnação. Por conta da diferença que o espírito apresenta em relação aos outros membros da família é importante que não se tenha pena da criança nem tampouco a cerquemos exageradamente de cuidados, salvo quando o caso exigir. Os pais não devem se sentir inferiorizados ou responsáveis. É uma condição que deve ser assumida com tranquilidade e equilíbrio a fim de que se enfrente os desafios inerentes à prova. O filho diferente é o filho da falta, pois não foi desejado que ele se apresentasse daquela maneira. A falta do outro deve ser preenchida pelas respostas que venham à seguinte indagação: que devo eu aprender que ainda não saiba com esse problema? Muitos pais pensam que só o filho diferente é que tem alguma coisa a aprender e se acham injustiçados por Deus. Devem sempre entender que o filho diferente lhe vem ensinar algo importantíssimo para a sua evolução. A criança portadora de uma diferença deve ser vista como uma pessoa, isto é, um espírito que tem uma bagagem de conhecimentos oriundos de vidas passadas. Não é indefeso, ou está sofrendo sem que possa suportar, ou mesmo sem que não esteja entendendo o que se passa consigo.
A criança é um espírito e como tal se encontra sob as mesmas contingências evolutivas que todos à sua volta. Podem lhe faltar meios no corpo para a compreensão exata do que se passa consigo e à sua volta, porém o espírito, através de seu perispírito e por suas capacidades naturais estará se apercebendo da realidade. O deficiente na família surge como alguém que dela merece atenção e cuidados. Deve ela se reestruturar face à sua presença, a qual traz lições para todos. Não deve ser discriminado, mas sua diferença considerada como